Eita glória. Amém, povo? Podeis assentar. Deus é maravilhoso. Ô glória. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Você está alegre hoje? Amém? E depois, quando for para casa, depois de uma palavra dura? Né? Também? Vamos se alegrar? Vou guardar essa resposta. Né? Os irmãos já ficam, eita, é o pastor de novo. Né? Amém? Diga assim, palavra boa é a palavra que promove salvação. Amém? Palavra boa é a palavra que promove salvação. Oh, aleluia. Vamos orar? Queria orar um pouco com vocês. Né? A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então, a gente tem que estar sempre trazendo, né, a nossa memória, a palavra. Amém, pessoal? Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo bom. Obrigado por esse culto. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua disponibilidade. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor vai tocando cada vida agora, cada coração, que o Senhor possa ir aonde eu não consigo, porque uma coisa é certa, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor toca nas profundezas de cada ser humano, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é a espada do Espírito. Oh, glória! Senhor, em nome de Jesus, eu declaro cada mente agora cativa à Tua obediência. Pai, em nome de Jesus, que os céus agora desta cidade, que os céus agora deste bairro, que os céus aqui deste local, estejam abertos. Oh, glória! Estejam abertos, para que a gente possa receber tudo que de Ti foi enviado. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui também, que ainda não Te conhece intimamente e profundamente, porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da liberdade. Hoje, não amanhã, hoje é o dia. Hoje é onde Tu vai fazer a obra. Hoje é onde Tu vai tocar. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo ministério dos anjos. Obrigado porque o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Diga assim, o Senhor dá ordem aos anjos ao meu respeito. Diga assim, para que eu não venha tropeçar em nenhuma pedra. Oh, glória! Pai, obrigado porque o Senhor dá essa ordem, agora, exatamente, de acordo com as Escrituras. Oh, aleluia! Obrigado pelos Teus anjos passeando nesse lugar, tocando vidas, corações. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Abram comigo em Efésios. Oh, glória. Oh, Deus bom. Efésios 1. Oh, glória, aleluia. A partir do 16, é um trecho que é bem conhecido aqui pela gente, mas a gente vê se traz uma abordagem um pouco diferente. Deus tem me incomodado com algumas coisas esses dias, né? Creio eu que tenho o Espírito Santo. Amém? Então não é à toa, né? As coisas que o Espírito Santo vai nos incentivando, vai nos guiando. Nós temos que estar com os ouvidos atentos, amém? Com a mente alerta, para que esses avisos, né, de Deus, essas coisas que Deus está instituindo no nosso meio, não passem despercebidas, amém? E ele diz assim, ó, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso aqui eu tenho feito, irmãos, constantemente.
Constantemente Deus tem trazido pessoas à minha memória, eu tenho declarado sobre a vida de pessoas, amém? Então, é assim, quando estamos intercedendo por vidas, nós nos colocamos entre as duas partes, nós tomamos a nossa posição de sacerdotes e começamos a interceder. Como é que eu posso interceder? Não segundo a minha vontade, segundo a vontade de Deus, amém? Então, Paulo diz assim, olha, eu intercedo por vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Diga sabedoria. Revelação. E ele diz no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo, tudo isso, né? Segundo, a eficácia da força do seu poder. Amados, o poder de Deus é a palavra. Amém? O poder de Deus é o Evangelho. Amém? O Evangelho, diga o Evangelho. Amém? É o poder de Deus para a salvação. Se você está precisando de salvação em alguma área, e vale lembrar que, como eu sempre ensino aqui, a gente ensina, salvação não é só ir para o céu, irmãos. Salvação não é só, não, quando eu morrer, eu ir lá para o céu e pronto, acabou toda a dor, mas aqui embaixo eu vou sofrer, né? Aqui embaixo eu vou ser pisado, não, aqui embaixo é assim mesmo. Amado, isso não é salvação. Amém? Jesus, ele morreu, ele sofreu espiritualmente, ele sofreu, né, fisicamente, para que a gente recebesse, né, uma posição em Deus nas duas áreas, tanto espiritualmente como fisicamente. Então, quando Jesus sofreu fisicamente, ali ele estava levando sobre si as nossas dores físicas. Ele diz que pelas feridas dele, pelas chagas, nós fomos sarados. Amém? Diga sarados. Isso daí é um aspecto da Bíblia que já está definido. É uma promessa. É algo que o Senhor conquistou para cada um de nós. Por isso que o nosso Deus e Pai é bendito. E ele começa aqui, esse trecho das Escrituras, se a gente pegar lá no início, falando assim, bendito, bendito és o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com toda sorte, eu não sei o que você está precisando, mas é toda eu acho que inclui tudo, toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes. Essas bênçãos estão conquistadas, essas bênçãos estão nos depósitos lá no céu, né? E temos que fazer o quê? Retirar. Todo crente, nascido de novo, ele não é mais, ele não deve andar mais e nem está mais na carne. Amém? Ele está onde? No Espírito. E se ele anda em Espírito, ele pode acessar esses lugares espirituais. Ele pode receber de Deus tudo aquilo que o Senhor conquistou para ele. Amém? E ele diz aqui, segundo a eficácia. Diga, segundo a eficácia. Vire para quem está do seu lado e diga assim, irmão, você foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? Mas diga assim, mas é segundo a eficácia da palavra dele em você. Amém? Ou seja, segundo o tanto de Cristo que você manifesta, segundo o tanto de revelação e conhecimento da palavra que você tem. Ninguém usa o que não sabe que tem. Amém? Alguém usa? Tem como usar uma roupa que você não sabe que tem? Não, é sua. Você pode estar sem blusa. Você pode estar precisando daquela roupa. Mas você não vai usar porque você não sabe que tem. Assim também, da mesma maneira, nós, né, temos que prosseguir em conhecer a Deus. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Nós não podemos errar, né? Errar,
por desconhecermos aquilo que o Senhor conquistou para nós. Amado, foi pago um alto preço, né? Eu sei que pais aqui podem me entender quando a gente vê aquele brinquedo que aquela criança não sabe quanto custou, né? Mas foi o nosso suor ali, muitas vezes caro, né? E a gente fez todo o esforço para alegrar aquela criança, e você vê ela nem aí para aquele brinquedo, né? Um pai olha e diz, rapaz, esse menino não está sabendo o tanto de esforço que eu empreguei para dar isso a ele. Não é assim que acontece? Da mesma maneira, eu acho que não tem um preço mais alto que se possa pagar do que dar um próprio filho. Não existe, irmão. Não tem como. Jesus, ele foi um preço pago. Amém? Jesus é o teu valor hoje. Não importa o que o diabo tem dito para você. Eu sei que nós temos lutas, batalhas, e se Deus permitir, eu vou entrar um pouco nessa seara. Mas uma coisa é certa. Você tem um valor. Amém? Você tem um valor, e esse valor não é mensurado em coisas corruptíveis. Não é mensurado em 1 litro de uísque em cima da mesa. Não é mensurado numa casa bonita, com um iPhone novo. Não, isso não pode ser mensurado. Esse não é o teu preço. Eu falo isso porque a gente vê muitos valores investidos hoje, né? As pessoas querem escolher alguém para estar com elas, não pelo propósito, mas pelo dinheiro, pelo bolso, por aquilo que ela pode te oferecer. Enquanto deveríamos entrar num relacionamento pensando no que vai dar. Amém? Porque qualquer relacionamento baseado no amor é assim que funciona. O amor, ele não pensa o que eu vou receber. O amor, ele pensa o que eu vou dar, o que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. Amém? Aleluia. Diga assim, segunda palavra, que opera em mim. Amém? Segunda palavra que opera em mim é que eu vou desfrutar do que Deus tem. Aí ele diz, que poder é esse? Ele diz, o qual ele exerceu em Cristo, né? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, diga acima, de todo principado, amém? Potestade e poder e domínio. Diga aí, acima de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas diga também no vindouro. O que é que isso quer dizer na prática? Eu sei que Cristo está assentado nesse lugar, porque a gente acabou de ler. E Deus exerceu um poder para tirar Cristo dos grilhões da morte. Amém? Deus exerceu um grande poder. O maior poder que Deus teve que fazer foi esse. Foi retirar Jesus daquele lugar chamado morte. Mas a morte não o pôde segurar, irmãos. Porque era impossível que ele fosse retido por ela. Quando o preço da justiça foi pago, não poderia, o acusador perdeu a força. Amém? O acusador não tinha mais como acusar. O que eu quero trazer para a gente hoje, irmãos, é que você querendo ou não, existe uma espécie de uma batalha espiritual se travando. Amém? Existe um mundo espiritual invisível. E em Efésios, capítulo 6, a palavra fala que nossa luta, né, nosso combate, ele não é físico. Como se eu estivesse lutando com a força do meu braço. Em Zacarias já diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que nós vencemos. Nós temos que compreender, amados, que o mundo espiritual, ele é real. De fato, o mundo natural é um subproduto do mundo espiritual. Isso mesmo que você ouviu. Só existe mundo físico, natural, porque primeiro existiu o mundo espiritual. O mundo espiritual existe regras, existem maneiras das coisas funcionarem, e diferente do mundo físico, onde leis são quebradas, né? Lá não se quebra a lei. O que está estabelecido, está estabelecido. Nós sabemos que existe um Deus, que é o juiz de todos, amém? De todo o mundo, que está velando, olhando o que cada um faz ou deixa de fazer. Deus não quer condenar ninguém. Deus não quer. Por isso ele proveu Jesus. Amém? Diga assim, ele proveu Jesus. Era um preço que nós não poderíamos pagar por nós mesmos. Nós estávamos vendidos, entregues a Satanás como escravos.
E você pode não ver isso acontecendo, porque o diabo, ele realmente não quer que você perceba. Ele não quer aparecer para ti como com um rabo, com um chifre e um tridente. Ele não vai aparecer com essa caricatura. De fato, ele nem tem chifre. Você sabia disso, que o diabo não tem chifre? Por quê? Na Bíblia, chifre é sinônimo de poder e autoridade. E o diabo não tem. A palavra fala aqui nesse trecho que nós acabamos de ler que ele foi destronado, que ele foi humilhado, que Jesus se assentou e triunfou deles na cruz. Amém? Jesus está assentado, acima, diga acima, de todo, diga de todo príncipe, governante, de todo homem, de todo espírito. Quem está sentado acima de tudo isso? Diga Jesus. E quem está junto com ele? Diga eu. Amado, é imprescindível para a gente poder andar aqui nessa terra e entender isso. Se a gente não entender que nós estamos numa batalha, que nós estamos numa guerra, nós vamos desprezar as astutas ciladas do diabo. Porque, primeiro, eu nem creio que ele existe. E é interessante como pessoas se sentam, né, recebem Jesus, mas não levam isso em consideração ao fazer as suas escolhas, achando que viver em Cristo, agora que eu tenho Jesus, eu tenho uma licença para viver do meu modo, para viver da minha maneira. E não é assim. Aquele que recebe Jesus, a Bíblia diz que não deve mais viver para si, mas deve viver para Deus. Amém? Porque nós fomos criados segundo a imagem e uma semelhança de um Todo-Poderoso. Nós não podemos fazer tudo que nós temos vontade. Não é assim que funciona a liberdade. Liberdade não é fazer tudo que eu quero. Não é assim, irmãos. Ser livre é eu dar não para aquilo que não presta. É eu ter a capacidade de poder dizer não. E aquilo não vir me atingir de qualquer maneira. Essa é a verdadeira liberdade. Amém? Diga, uma batalha está sendo travada. A gente tem percebido, irmãos, que o diabo ele tem lutado de forma concisa, de forma forte, a respeito de destruir. Né? Destruir quem? Destruir o homem. Já que o diabo não consegue tocar em Deus, ele foi naquele meio, né? naquele pessoa mais fraca. Sabe quando um leão não consegue pegar um elefante, mas ele quer o filho do elefante? E para isso ele vai fazer com que aquele elefantinho saia de perto do pai, da mãe, porque enquanto ele está perto do pai e da mãe, ali tem proteção, tem poder, aquele leão não consegue tragar. Assim também é o diabo, querendo pegar a tua família, querendo pegar a mente dos teus filhos. Hoje mesmo eu estava aqui conversando, antes de começar o culto, né, e um pai veio me relatar coisas que estavam acontecendo de forma sobrenaturais na sua casa e na sua família. Amado, ainda bem que esse pai, né, ainda bem que isso que estava acontecendo veio à tona. Porque muitas coisas vão acontecendo dentro das casas sem os pais tomarem ciência, sem os pais saberem. E quando eles cuidam, já é tarde demais. Aquilo já foi implantado, aquilo já é uma raiz, aquilo já é algo que já está, muitas vezes, até pode ser consumado. Muitos pais só descobrem quando se consuma. E, amado, você não se deixe iludir. Né? Nós temos que andar sempre vigilantes, nós temos que andar sempre espertos e alertas, espiritualmente falando. Amado, nenhum soldado que está em batalha, ele anda, vou usar uma expressão até de quartel, né, bisonhando, olhando para cima, desapercebido, porque se ele anda assim, há uma grande probabilidade dele ser atingido no meio da batalha. Assim também, irmãos, você como crente, você como filho de Deus, você tem que se revertir das armas da luz. Você tem que se revertir daquilo que o Senhor tem para ti, para a tua casa e para a tua família. Ele tem o melhor, Ele tem planos de paz e não de mal. Amém? Para que você obtenha um final feliz. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Mas, amado, você não pode se deixar iludir pelos ardis do diabo. Eu tenho percebido muitos irmãos caindo no meio do caminho, no meio do percurso, porque não vigiaram. E eu vou dizer, uma obstinação de coração, irmão, faz com que você seja destruído rapidamente sem que haja cura. Você sabia disso? A gente até conversa muito aqui, alguns perguntam, né?
sobre em que momento Ananias e Safira foi destruído. Que história triste aquela. Nascidos de novo. Amém? No seio da igreja. Mas deixaram que Satanás enchesse o coração deles. Quando eles menos esperaram, eles achavam que estavam com sabedoria. Eles achavam que estavam com inteligência. Mas aquilo, irmãos, fez com que eles perecessem. E muitos são abençoados. Muitos, né? No sentido de quem nasceu de novo, todos, entre aspas, né? É para andar em cura divina, no melhor de Deus. É para andar assim, amados. Mas eu te pergunto, você tem andado da plenitude que Deus tem para ti? Certa vez eu ia andando numa casa e eu vi um homem que já tinha sido pregado o evangelho para ele. E eu percebia que sempre, né, ele caía nas mesmas áreas. Espiritualmente, eu estava tendo o primeiro contato com ele, naquele momento, e o Senhor bradou no meu espírito. E eu estou dizendo essa mesma história porque ele brada aqui, dentro de mim, para me dizer para vocês. Ele disse assim, fala para ele. Aí eu vou falar. Aí, até quando você vai sofrer? Né? E eu pergunto para você que está aqui, até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai deixar aquilo se instaurar na tua casa? E você não vai tomar uma postura. Amém? Como um sacerdote do lar, como alguém que vai realmente guardar, ser um guardião. Né? Até quando? Porque as coisas vão piorando. As coisas vão acontecendo. Amado, a nossa batalha no reino espiritual é uma batalha da fé. Diga batalha da fé. A Bíblia diz que nós devemos batalhar uma vez por todas pela fé. Né? Pela fé que diligentemente nós temos que batalhar por ela. Ou seja, com todo o esforço. E a fé, amado, é uma convicção, é uma certeza, amém? É uma crença. É uma crença que nós temos dentro de cada um de nós. Isso é fé. Não adianta eu pôr fé naquilo que Deus não mandou eu botar fé, porque o nome disso já é feitiçaria. Amém? O que é feitiçaria, pastor? Feitiçaria é quando eu boto fé naquilo que Deus não estabeleceu para me pôr fé. E qual o resultado disso? Eu posso até obter aquilo. Eu posso até ter aquilo. Mas o final vai ser pura perca e morte. É assim que funciona. O mundo espiritual, ela opera pela lei da fé. É interessante como Deus, ele vai querendo implantar quem você é primeiro, gerando uma identidade, para depois ele te enviar a pregar, a exercer autoridade sobre os espíritos imundos. É importante, irmão, que você entenda quem você é, que você está numa batalha. Como eu expliquei, o reino espiritual, ele se move por meio da fé. E toda fé, ela deve ser externada por meio de ações. Diga, por meio de ações. Porque aquilo que eu creio deve ser manifesto de alguma forma. Amém? Eu não estou dizendo que eu vou fazer algo para crer. Eu estou dizendo que eu vou fazer algo porque eu creio. Muitas vezes o Senhor, para promover cura, para promover libertação, para colocar o povo em determinados lugares, ele desafiava aquele mesmo povo a tomar uma atitude que naturalmente seria loucura. Uma atitude que naturalmente não é entendível. Porque assim é o homem espiritual que anda pela fé. Não é compreendido. Amém? A fé, ela funciona. Diga, a fé funciona. A fé, ela é um meio que rege esse mundo espiritual. Tanto o reino de Satanás, império, no caso, como o reino de Deus. Como é que o diabo ganha poder sobre a tua vida? Quando você começa a botar fé naquilo que ele disse que ia fazer. Para isso, irmãos, ele vai usar ardis, ele vai usar ciladas, ele vai usar a palavra de especialistas muitas vezes, pseudo-especialistas, né? Ele vai usar a palavra de autoridade, humanas e naturais. Tudo isso para fazer você crer. É assim que funciona. A fé em Deus vem por ouvir o que Deus diz. Amém? Diga assim, a fé vem pelo ouvir. Amém? E o ouvir pela palavra de Deus.
Ou seja, eu ouço o que Deus me diz e fé é gerada dentro de mim. Amém? Eu ouço o que Satanás fala e fé é gerada em mim também. Palavras são sementes que geram fé. E aí, irmão, é aí a questão da batalha. Aí é a questão onde as coisas se desenrolam. Tem um ditado muito comum dentro das igrejas, né? Que eu posso passar aqui, eu não sei quem foi o pregador que falou isso a primeira vez, não sei se é um ditado popular, mas uma coisa é clara. Você não pode impedir que pássaros sobrevoem a tua cabeça. Mas ele pousar, fazer ninho e se estabelecer lá, aí, irmãos, é uma decisão sua. Assim também você não pode impedir que pensamentos cheguem até você. Você não pode impedir que o diabo ruja a teu respeito sobre a tua vida. Outra questão é você dar ouvidos ao que ele está dizendo. A palavra diz que o diabo é como um leão, porque ele não é um leão. O leão verdadeiro é Jesus, conhecido como leão da tribo de Judá, que vai voltar para resgatar, vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Mas o diabo, ele faz como um leão, porque ele é um imitador desde o princípio. A palavra diz que até como anjo de luz, ele pode aparecer para algumas pessoas. Ou seja, ele pode se transvestir. Ele pode se transfigurar. Por isso que a Bíblia manda a gente mesmo, crentes, provar os espíritos. Provar o espírito daquele que está falando. Já que pode surgir falsos profetas. O que é um falso profeta? É alguém que está falando em nome de alguém, de alguma entidade espiritual. Amém? E a palavra diz, você deve provar. Diga provar. Amém? Como? Como é, pastor, que eu provo um espírito, uma atuação espiritual na minha casa? Bem simples. A Bíblia diz que todo espírito que nega que Jesus é o Cristo, esse é o espírito do anticristo. Porque o diabo ele não aceita isso. Ele sempre vai trabalhar nessa mentira. Porque isso é a derrota dele. Ele não vai soltar pela boca dele que ele mesmo é um derrotado. Deu para entender? Então, qualquer coisa que esteja acontecendo, você tem que saber se aquilo está promovendo ou está indo contra Jesus. Porque nenhum espírito que fala ou vem da parte de Deus vai dizer que Jesus é amaldiçoado. Nenhum deles. Pelo contrário, a obra do Espírito Santo é confirmar o que Jesus fez, confirmar o que Jesus disse, é formar Cristo em nós. Amém? Para que a gente seja da mesma maneira, que a gente pense, que a gente haja da mesma forma. E eu me pergunto, irmão, se Jesus entrando aqui, eu sei que é um exercício de imaginação para muitos, mas imagina se Jesus chegasse aqui agora, entrasse agora ali. Agora, ele entrasse ali. Como estaria a tua posição diante dele? Como seria a tua reação? Você seria aquele que iria ficar meio envergonhado? Vixe, como aquele funcionário que estava fazendo algo errado, né? E o patrão chega, eita, me ferrei. Né? Isso é um exercício que você tem que sempre fazer. Porque você se ilude em pensar que ele não está vendo. Deus vê. Os seus olhos são como chamas de fogo. Não há nenhum lugar que você possa se esconder do Senhor. Amém? Então temos que ser vigilantes. O diabo ele anda rugindo. O que é um rugido? É um som. É falando. Amém? Você às vezes, irmão, abre a tua televisão e dá lugar para o diabo ficar falando dentro da tua sala. Tu dá lugar para o diabo ficar ministrando os teus filhos. O que são as coisas físicas? Nada. Diga nada. Não é uma blusa, ou o fato de ser a blusa, um pedaço de tecido, ou um livro, nem que seja a Bíblia, que eu bote de braço do braço, que vai me fazer abençoado. Agora, quando esse livro deixa de ser um livro e entra para o meu coração, aí sim a mudança, aí sim a transformação, aí sim me faz ser abençoado. Pastor, onde você quer chegar? Da mesma maneira. Às vezes a gente se envolve, pegar crianças que são algo mais sensível, né? Uma criança é muito sensível, se envolve espiritualmente com coisas.
E às vezes a gente pensa que ídolo é só um pedaço de madeira, que é feito, tem um formato de uma escultura. Mas, amado, ídolo é tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus no teu coração. Pode ser pessoas, pode ser lugares, pode ser coisas. E entenda, todo objeto que é criado, ele tem um propósito. Uma cadeira tem um propósito. E quando se cria um símbolo, quando se cria algo, aquilo ali, ele traz algo espiritualmente falando. A Bíblia diz que aquele que sacrifica ao ídolo, na verdade sacrifica a demônios. O que quer dizer na prática? Que por trás de todo ídolo existe um espírito operando. Para quê? Para desqualificar Jesus. Para tirar Jesus da posição de Senhor. E aquilo se assenhorar do teu coração. Eu falo isso, irmãos, porque todo ponto de contato dentro dos lares, que às vezes a gente traz coisas para dentro da nossa casa, que você pensa que aquilo não tem influência. Porque o diabo, ele é ardiloso. Ele vai dizer, não, é só um brinquedo. Para outros, não, é só uma blusa. Não, para outros é só uma música. Mas, amado, aquilo ali vai contra a palavra. E aquilo com o tempo vai se assenhorar do teu coração. Aquilo ali, com o tempo, vai disputar, vai minar a tua fé. Entenda, a Bíblia diz que existe só um só Deus, um só Espírito, um só Pai, um só Senhor, um só, diga um só. Tudo que quer competir com isso, irmão, não procede de Deus. Não procede do Senhor. E aí, essas coisinhas vão tomando contas. Principalmente, eu falo de crianças. Uma criança, irmão, ele ainda não tem a identidade formada, ele não sabe quem ele é ainda. Ele quer parecer com os pais. Ele quer parecer, às vezes, com aquele ator de cinema que é o cara que faz coisas inimagináveis. Ele se espelha dentro daquilo. Nós, às vezes, achamos que é brincadeira. Achamos que quem faz o desenho é uma criança pura. E não é, irmão. Quem faz um desenho é um adulto. Ali naquele desenho tem um propósito. Ali naquele desenho ele passa as crenças dele, do que ele pensa, do que ele imagina. E pode olhar as pautas, irmãos, que a gente vê aí no mundo. Pautas para tirar a glória do Senhor, botar a glória no homem. Quer botar muitas vezes a glória em mim. Quer focar em mim. É um Deus que me serve. Não é mais eu que sirvo a Deus. Isso está errado, irmão. A gente tem que voltar a um verdadeiro evangelho simples, poderoso. A gente tem que estar predisposto, irmão, a buscar a Deus, a mergulhar nas profundezas do Senhor. E não a um culto da pipoca, do adesivo, da luz. Porque quando tem essas coisas, meu irmão, vai vir um negócio novo. Lota, irmão. Mas se te marcar aqui, vamos orar. Vem 3. Vem 2. Amém? Sabe o que é que vai fazer a diferença? Diga assim, mudança. Amém? Mudança. Se você começar a priorizar as coisas do Senhor, eu tenho certeza que a tua casa vai passar incontaminada dessa geração. Eu tenho certeza que há segurança para ti. Você não precisa dos conceitos que o mundo tem te dado. Não. Você tem que ensinar o teu filho no caminho. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. Amém? É Ele. Tudo que passar disso, irmão, é do maligno. Sim ou não, de acordo com a palavra, não tem meio termo. E a gente tem que aprender isso, irmãos. Porque o que a gente tem visto aí de crianças endemoniadas, crianças aprendendo macumba, rituais satânicos, em filmes, em desenhos. Tem um cara bem conhecido aí, um evangelista. Não precisa nem conhecido, não. Estava conversando com Elieudo e com a Dani. Eu estava dizendo que muitas vezes Harry Potter é mais conhecido do que Jesus Cristo lá na Inglaterra hoje. Mas como é que começou isso, irmão? Começou porque os pais, não, é uma brincadeira, não, é uma ficção. Amado, parece ser muito bem estruturado, mas aquilo ali por trás existe uma atuação espiritual que quer contaminar. Se eu pego aqui um copo de água mineral, amados, eu tenho que ser, aquilo tem um valor.
Eu é que tenho que guardar aquilo. Se eu coloco uma gota de lama, aquilo ali já não é mais 100% puro. E não importa quanta água eu derrame naquilo. Aquilo nunca vai ser puro. Só tem uma coisa que conseguiu te purificar, irmão. É o sangue de Jesus. E a palavra diz que nós não podemos pisar, calcar os pés no sangue daquele que por todos nós morreu e ressuscitou. Mas nós devemos andar de forma sóbria, de forma vigilante, entendendo que tem uma batalha a ser travada. Nós estamos nessa posição em Cristo, sim, mas estamos vivendo ainda num corpo. Nós estamos ainda numa terra que existe uma luta sendo feita. Comecei aqui orando, que tem anjos poderosos que podem te cercar. Aliás, anjos são espíritos, ministradores, vindos da parte de Deus para te ministrar. O que é ministrar? Servir. Amém? Porque os anjos são espíritos para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, os homens. Deus te colocou numa posição, irmão, acima de anjos, acima de demônios, acima de coisas. Mas muitas vezes a gente está com ainda a natureza do porco, né? Solta o porco, ele volta para a lama. Pode banhar, meu irmão. Pode botar diamantes, coroazinha de diamante, o bicho volta. Por quê? Natureza. Cristo nos deu uma nova natureza, irmão. Cristo fez com que a gente nascesse de novo. Não para que a gente continuasse do mesmo jeito, botando, olhando sempre para fora. Eu não sei se eu estou ficando velho. Só pode. Com certeza, né? Mas assim, coisas, entendeu, né? Eu só tenho 39 anos, né? Eu sei que para alguns vão dizer, rapaz, o pastor é muito novo, né? 39, mas com carinha de 32, 3, né? Dá tudo certo. A Maria sabe aí como é o sistema. Amém? Mas eu falo assim para vocês, porque cada vez mais que eu venho mergulhando em Deus, mais eu venho olhando esse mundo no maligno. Amém? E a gente não pode, de maneira nenhuma, se deixar enganar. Amém? A gente vai vendo muitas crianças passando por problemas. Crianças com problemas emocionais, irmãos. Opressão diabólica, demoníaca. E a sociedade vai explicar. Não, é por conta que ele está estressado. Não, é por conta que ele é isso. Não, meu irmão, muitas explicações e solução zero. Porque eu sei que tem coisas físicas que Deus deu sabedoria a homens inteligentes, né, que podem desenvolver um remédio, desenvolver algo. Mas, amado, se o problema é espiritual, não tem remédio que dê jeito. Se o problema começar no reino do Espírito, já era. É a mesma coisa, irmão, de botar. Você pode derramar ouro, né? E não vai ficar de ouro, porque não tem jeito. Amém? Eu tenho me espantado com isso, irmãos. Eu tenho visto muita coisa ruim acontecendo aí fora. E Deus tem despertado essa igreja. Tem despertado pelo menos a minha vida e de alguns irmãos. A gente foi ter um Casados para Sempre essa semana, né? A aula era sobre o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo tomou conta, só veio falar sobre família. Foi espontâneo, não conseguimos nem fazer a lição. O que é que a gente tem que fazer? Prestar atenção. Amém? Existe uma grande diferença, irmãos, de quem ouve, né, como um mero ouvinte, e alguém que ouve para praticar. E aí você escolhe, é uma questão sua. Mas uma coisa é clara, no tempo de Paulo, muitos ouviram a palavra como Paulo ouviu, do mesmo jeito. Ele diz, olha, pregaram a palavra para mim e para eles. Eles quem? Os companheiros dele na época. Ele diz, para eles, não lhes aproveitou. Por quê? Porque não acompanharam, não consideraram a palavra como de fato é. Como uma palavra vinda de Deus. Não, isso é uma ideia que esse cara está dizendo. Você que sabe. Pontos de contato, diga pontos de contato. Pontos de contato é um bicho muito maligno. Porque aquilo ali é como se você levasse para dentro da tua casa uma espécie de um amuleto, né? Que às vezes pessoas dão, né? Às vezes com as melhores das intenções, mas aquele objeto às vezes foi consagrado num terreiro, aquele objeto, né, veio de uma situação que você não conhece, mas teve uma ligação espiritual com aquele objeto.
Aquele objeto em si nada é um pedaço de pau, de madeira, nada mais é do que terra transformada, amém? Mas, às vezes, quando uma pessoa ora, quando uma pessoa impõe, ela passa algo e dá uma espécie de autoridade a um espírito agir por meio daquele objeto. Ficou claro? Então, muitas vezes, nos lares, a gente não vigia e bota coisas dentro da nossa casa que vão dar legalidade para uma ação espiritual. Eu ensino aqui, mas como tem muita gente de fora, eu vou tentar explicar o que seria o reino espiritual. O reino espiritual é como a atmosfera. Amém? Ficou claro? A atmosfera. Né? Esse ambiente aí fora tem uma atmosfera diferente desse ambiente aqui dentro. Por quê? Porque aí vocês estão sem proteção nenhuma. Com o tempo começa a ficar mais frio, mais gelado. Aqui eu tenho uma proteção em cima. Estão dando para pegar? Então faz com que esse ar, esse sopro, essa influência que viria, ela não chegue a mim. Mas, lógico, se for um frio muito grande, ele vai entrar por onde? Por onde tiver brecha. Deu para pegar? Amém? A palavra nos orienta assim, olha, não deis lugar ao diabo. Porque o lugar que o diabo vai ter na tua vida é o que tu der a ele. E como é que eu posso dar lugar ao diabo? Andando no pecado, porque o pecado é a área dele, Deus não atua no pecado. Amém? Existem pecados, né, diversos, mas uma coisa é certa, né? Deus está de um lado, pecado lá do outro. Então, cada ação de pecado é como se eu estivesse dando uma autorização do diabo para agir na minha vida. Cada ponto de contato desse que eu boto dentro da minha casa é como se eu estivesse dando uma autorização. Quem assistiu filme de vampiro aqui? Algum filme de vampiro? Nunca assistiram? Nunca viram? Sabe o que é um vampiro? Quem sabe? Né? Antigamente tinha um filme de vampiro, aí o vampiro ele chegava na porta, né, ele tinha que ser convidado para entrar. Né? Não é assim? Ele não podia adentrar na casa. Rapaz, aquilo ali é igualzinho a ação espiritual demoníaca. No crente. Né? Porque o crente, ele é guardado. Diga, ele é guardado. Amém? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O diabo, quando ruge, fala, é ao redor. Ou seja, entre eu e ele ainda tem quem? Os anjos. Mas se eu saio desse lugar de proteção e vou para o lado dele, aí já é outra situação. Pode ocorrer isso? Pode. Por quê? Porque os anjos, eles não te obedecem. Os anjos obedecem à palavra. Amém? Então, se você sai da palavra, você saiu da proteção. Né? Antigamente eu gostava de andar muito rápido em carro, né? Quem me conheceu antigamente sabe. Dava voado mesmo, fechava os ponteiros tudinho. Né? Aí o pastor Francisco, logo do início, nem pastoreava, mas já tinha uma vida espiritual mais como é que fala? Mais madura do que a minha, né? Eu nessa área ainda não tinha chegado em entendimento. E eu lá voado, meu irmão. Tinha um golzinho rebaixado, né? Fechado o ponteirozinho, menino, direto, bicho aspirado. Aí ele, varão, ele é meio escandaloso, né? Assim, ele, irmão, é o seguinte, o anjo só anda até 90. Depois de 90 é contigo. Até 90 o anjo está disponível para proteger, né? E é assim que funciona. Deu para pegar? É assim que funciona. Né? Existem as ordens, o jeito que Deus faz as coisas, e Deus fica, e os anjos vão andar somente dentro da legalidade da palavra. Deu para entender? Então, essas ações, né, que o diabo vai tentando colocar dentro da tua casa, através da televisão mesmo. Televisão não é do mal, amém? Mas dependendo de quem usa, pode ser. Esse microfone não é do mal, dependendo de quem usa, pode ser. Pode servir para pregar a palavra, para falar esculhambação, para denegrir alguém, para bendizer alguém. Vai depender de quem usa. As coisas dependem de quem usa. Amém? Então, por que funciona, pastor, essas coisas que eu boto dentro da minha casa? Funciona porque é um ponto de contato, como eu acabei de dizer a você. Aquilo foi criado com um propósito. E quando você se associa àquilo, você se associa àquele propósito. E principalmente, irmãos, quando você bota perto de crianças, que estão formando a identidade. Eles acham que ele é aquilo. Aquele super-herói, daquela forma, daquele jeito.
eles ilustram muito as coisas. Deu para entender? Aí você, às vezes, coloca uma sementinha que começa como semente. Depois é uma árvore que só vai ser consertada quando aquilo ali começar a matar ele no futuro, porque é assim que funciona. No começo, parece algo bom, não, é uma diversão. E o diabo é famoso, irmão, em rotular as coisas. Dá rótulos de virtude para aquilo que não presta. Se eu pego um frasco de chumbinho, né? Eu sei que é meio escasso hoje, mas os mais velhos sabem o que é isso. Não adianta eu botar, irmão, perfume francês na embalagem. Não adianta eu pegar o líquido que tem dentro e botar dentro de um perfume, de um vidro de ouro. Não vai tornar aquilo que tem dentro bom. Quem beber vai morrer. É assim que o diabo faz. Amém? Ele passa sempre ideia muito bom, muito descolado, é para sempre. Pastor, por que tu está falando isso? Abra em Romanos. Romanos 1. O diabo está disputando os corações, irmão. A gente pode até ler aqui a partir do 17. Amém? Como é que está aí fora, irmãos? Está muito frio? A atmosfera está boa? Né? O ar-condicionado aí não desliga, não. Viu? Próxima vez já vem com o casaco, se defende. Né? É assim que funciona. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De que maneira? Vamos repetir isso? De fé em fé? Por que de fé em fé? Porque o mundo espiritual funciona. A influência naquilo que eu creio é aquilo que eu vou ter na minha vida. Ficou claro? Entendam. Para bem aqui assim que eu ainda não terminei aqui no assunto aqui não. Lembra quando eu falei sobre as atmosferas diferentes? Pronto. O clima dentro de uma sauna. Como é o clima dentro de uma sauna, irmãos? Quente. Nem que você não queira, você começa a suar. Alguns resistem 10 minutos, né? Outros resistem 1 hora. Mas já imaginou se eu trancasse aquela sauna e te deixasse lá dentro? Morria não? Alguns iam morrer com 10 minutos, 1 hora, 2, às vezes com um dia. O mais resistente ia morrer com um dia, não ia? Pronto, é assim que funciona a ação espiritual. Deu para entender? É algo que começa a vir sobre você. É algo que começa a modificar a tua alma e os teus sentimentos. E aquilo acaba se impondo. É por isso que Jesus sempre tratou sobre pecado é igual a peso. Né? E ele até fala, olha, troca o teu fardo com o meu. Por quê? Porque o dele é leve, o dele é suave. Não é assim que funciona? Todo pecado que a gente comete vai trazendo uma espécie de um peso. Por quê? Porque traz uma abertura para um espírito. Deu para entender? O diabo, ele é organizado. Ele usa como estratégia a divisão. Mas ele mesmo não se divide. Jesus abriu a boca para fazer isso. Eu estou dando muitas coisas separadas de partes diferentes da Bíblia, para tentar deixar mais simples para você entender. Mas ele diz assim, ele diz que o reino de Satanás não se divide, porque Satanás não expulsa Satanás. Divisão é o começo de quê? Da queda, do nada, de se tornar nada. Então ele prega inimizade, mas ele mesmo não quer para ele. Eles querem andar juntos. Certa vez Jesus foi expulsar um espírito e ele perguntou, qual é o teu nome? E ele diz, legião. Né? O que é uma legião, irmãos? É o quê? É um exército. Amém? É um batalhão que se move como? Uns contra os outros? Não. Numa legião tem a parte da frente, né? Aqueles que vão segurar o escudo de uma maneira, eles criam estratégias. O maior teólogo que já existiu, amados, assim, é Satanás nesse sentido.
Ele sabe tudo que está escrito, mais do que qualquer homem, ser humano, lógico, exceto Cristo. Mas, no geral, é assim, eu estou falando de forma consciente, de saber citar o que está escrito. Deu para entender? Então, ele vai criando essas artimanhas para quê? Para poder influenciar as casas. De maneira que você comece a ouvir vozes na mente. E é interessante que o bicho é safado, ele não fala: ei, tu está com vontade de fazer isso. Não. Ele diz: eu estou com vontade de fazer isso. Eu vou fazer isso. Vai lá e dá um tabefe naquele cara lá que te feriu. Como é que nós vamos pegar? Pega lá ele, rapaz. Estão falando de ti. E aquilo vem como o quê? Como dardos inflamados, como setas. Deu para entender? Então, o reino espiritual está aqui e o reino físico é um subproduto desse reino espiritual. Estou querendo desenhar para vocês entenderem um contexto. Dentro desse reino espiritual, né, desse que rege tudo isso, a fé, amém? Existe o quê? A fé. E aí, a depender de como você crê, você vai ter uma influência de um lado ou de outro. Da luz ou das trevas, do bem ou do mal, de Deus ou do diabo. Dentro disso daí, uma fé, como eu falei também, ela é promovida por ações físicas. Lembra que a Bíblia fala assim, ó, no livro de Tiago, a fé sem obra é morta. Ou seja, se eu digo que creio, mas não ajo de acordo com o que eu creio, aquela minha fé não serve? Não serve de nada. Mas me diz uma coisa, se eu digo que não creio e faço, vai mudar o fato que eu creio? Não, o pastor está dando um nó na minha cabeça. Não adianta a tua boca dizer uma coisa e você fazer outra. Porque, de fato, o que vai mostrar o que você crê é aquilo que você vai fazendo. Está dando para entender? Não é isso? O comportamento demonstra o que tu crê. O teu jeito de agir. Isso daí, aqui tem psicólogos que podem falar sobre isso. Você lê a pessoa que tem dentro dela pelo comportamento. A postura, você sabe às vezes como ela se pensa, como ela se sente, como ela se vê. Pelo jeito de falar, pelo jeito de agir. Deu para entender? Então isso demonstra o quê? Uma crença, diga uma crença. Que na verdade é algo bem estabelecido a respeito do que você de fé. Mais uma vez, atmosfera espiritual, duas influências, tem aquilo que a gente crê. Amém? A fé sem obra, ela é morta. Mas uma obra, ela demonstra a fé. Então, quando eu trago algo, quando eu me associo a algo para dentro da minha casa, eu libero influências espirituais condizentes com aquela ação que eu tenho. Deu para entender? É assim que funciona. Ações físicas liberam influências espirituais. Pode observar que Jesus muitas vezes fez isso. Teve momentos que ele disse, olha, tu vai lavar o rosto lá no tanque chamado Siloé. Se ele não tivesse tomado a atitude de ir lá, mostrando a fé dele, que ele cria naquela palavra, naquele comando, naquela direção, se ele tivesse vivo, até hoje estava cego, né? Mas porque ele obedeceu, ele creu. E se creres, verás o quê? A glória de Deus. Agora, se creres no diabo, permanecerá cego. Amém? Porque o Deus desse século, que é o diabo, cega o entendimento. Então, às vezes, você não sabe por que tu não entende, não vê essas coisas. Pequenos detalhes dentro de casa. Trazem influências. Aquilo é um ponto de contato onde o diabo pode começar a agir na tua casa e na tua família. E você não entende. Sim, pastor, mas o que isso acontece na prática? A mesma coisa que aconteceu com a sauna, que eu falei para vocês. Pastor, por que tu aponta? Porque ali era uma sauna antigamente. Aquela porta de lá, antigamente, era uma sauna. É por isso que eu aponto para ali, toda vida que eu me lembro da sauna. Amém? Ou seja, eu não sei quanto tempo tu vai resistir a essa pressão. Mas uma hora tu cai dela. Eita, pastor, eu estou ferrado. Qual é o escape? Jesus. Qual é o escape? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Qual o escape? Jesus. Trocar o fardo com dele. Esse é o único escape que temos, irmãos.
É nos apoderarmos das verdades espirituais, como a gente começou a ler aqui. Vamos ler de novo? A justiça, diga a justiça. O que é justiça? É eu estar numa posição reta diante de Deus. Onde o diabo não tem aonde se agarrar na minha vida. Ele vai olhar para mim e não tem onde se segurar. Ele vai olhar para mim e vai dizer, cara, eu não posso tocar nele. Jesus era assim, você sabia? Jesus olhou, certa vez espiritualmente falando, e disse, lá vem o príncipe deste mundo. Falando de quem? Do diabo. Sabe o que foi que ele falou? Ele nada tem em mim. Por que Jesus tinha autoridade? Por que Jesus era diferente? Eu não estou falando que Jesus não enfrentava o diabo. Porque ele enfrentava. Tentação. Ele foi tentado no deserto. Foi um enfrentamento. Ali ele estava todo revestido da armadura de Deus. Ele tinha consciência de quem ele era e se portou com a palavra, que é a espada do Espírito. Amém? Mas vamos lá. A justiça de Deus é revelada para nós. Como? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito. O que está escrito? O justo viverá por fé. Amém? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. É tudo um ciclo, irmão. De fé em fé, de palavra em palavra. A área que a palavra vai chegando na minha vida é a área que eu vou desfrutando. Por isso que Paulo disse, olha, eu fico de joelhos e rogo por eles. Para quê? Para que seja dado espírito, diga espírito. Ou seja, influência de quê? De sabedoria e revelação. De que maneira? Ele diz, no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento de Cristo. No pleno conhecimento de Cristo. Amém? O justo viverá por fé. Amém? Acho que eu já falei demais. Né? Acho que eu falei demais. Se eu for começar a entrar em outros assuntos aqui, não vai demorar mais uma hora, mais outra pregação. Por mim, eu não tenho problema. Né? Não poderia passar horas e horas aqui pregando. Mas uma coisa é clara. Vamos continuar aqui a leitura, no 20. Os atributos de Deus, ou seja, aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem, atributos são as características inerentes do indivíduo, né? Ele diz, olha, os atributos de Deus, aí ele vai dizer quais são os atributos. O seu poder, a sua própria divindade. Como é que ele fala? Claramente, diga claramente. Se reconhecem desde o quê? Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, né? São o quê? Indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram o quê, pessoal? Nulos. Em quê? Em seus próprios raciocínios. Lembra? Uma palavra, né? Uma palavrinha vai gerar, é a semente para a crença. Ficou claro? Vai gerar uma imagem, dessa imagem vai gerar uma meditação em cima daquela imagem, junto com a influência espiritual que você está, aquilo vai gerar o quê? Aquilo que tu crê. É assim que funciona, não tem jeito. Então ele está dizendo o seguinte, que esses homens, por conta da influência, por conta que não deram glória a Deus, e nem glorificaram Deus como Deus, aconteceu algo com ele e a gente vai ver. Ele diz, olha, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, começaram a pensar mentiras, porque pensar mentira é pensar inutilidade. E o que aconteceu com eles? Obscurecendo-lhes o coração insensato. Aí, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aí criam o famoso sofisma. Aquela ideia que parece ser verdade, mas não é. Né? A gente estava conversando hoje na mesa sobre um tipo de espírito, né? Sobre um tipo de espírito que ele quer agir em desconfigurar a origem das coisas. De fato, quando você vai para Efésios,
né, capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, olha, tomando toda, né, a armadura de Deus, para que você possa resistir ao dia mal, né? E ele vai dizer que também a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele diz, mas é contra principados e potestades. Aí ele diz, os dominadores. Ele vai dizer as hostes espirituais do mal, né? Ele vai falando várias categorias. Mas essa primeira aí, que é principados, a palavra no original para aquilo ali é a palavra princípio. Como se fosse origem, né? É um espírito que quer desligar você da origem. Deu para entender? Que é o mesmo espírito do anticristo, o primeiro, né? Aquele que presentemente já está no mundo. Né? Não sei se como pessoa, mas a atuação dele é de muito tempo. E ele tem uma mania de querer, esse espírito atua ressignificando coisas. Né? Ele quer ressignificar Deus. Não, Deus é uma entidade, uma entidade imaginária, porque todo ser humano precisa acreditar em algo, senão ele morre. Então, Deus, na verdade, não é uma pessoa, é uma ideia. Entendeu como é? O homem, não, homem não é homem, né? O homem depende do que ele quer ser. E aí começa a querer ressignificar as coisas. Isso acontece por quê? Porque eles estão cegos espiritualmente, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles se tornaram nulos dos seus próprios raciocínios. Amém? Por quê? Não glorificaram Deus como Deus. Amar Deus é luz. Diga, Deus é luz. Nele, e diga, e nele não há trevas nenhuma. Se eu tirar toda a luz que existe no ambiente aqui, como é que ia ser? Eu não conseguiria lhe ver. Eu não conseguiria ter a clareza, o conhecimento. Porque a visão é um dos principais meios de alguém aprender, ver. Eu vejo como acontece e absorvo. Mas, na verdade, o que eu te vejo, o que eu estou vendo é um reflexo da luz que bate em ti. Deu para entender isso? Então, se eu tenho um coração espiritualmente obscurecido, eu tenho percepção espiritual? Não. Mas eu recebi Jesus, pastor. Mas existe uma categoria de pessoas que recebem Jesus, que a Bíblia fala, que tornaram-se obscurecidos. Pessoas que estão dormindo. E alguém, quando está dormindo, ele não sabe o que está acontecendo por fora. Ninguém dorme com os olhos abertos e sabendo de tudo. Hã? Quando está dormindo, você não sabe o que está acontecendo ao teu redor. Sabe? E o Senhor fala, ele diz, olha, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Por que isso tem acontecido tanto na igreja? Por conta que estão desprezando os ardis, as certas, as astutas ciladas do diabo. Cilada, amigo, é um lugar preparado para te pegar. Eu não vou, olha, se eu vou pegar um pássaro, eu tenho que estudar o jeito desse pássaro, eu tenho que estudar onde ele anda e qual é o ponto fraco dele. E aí eu crio o quê? Uma armadilha. O diabo, ele tem estudado a tua caminhada, ele tem estudado a tua vida. E naquilo que tu é fraco é a área que tu tem que ter vigilância dobrada. Porque ele vai colocar coisas para tirar o acerto de ti diante de Deus. Amém? Mas, incultando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Por que eles se tornaram loucos? Olha aí, ó. Mudaram a glória, diga a glória, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem o quê? Corruptível. Aí ele vai dizer aqui, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Né? Que realmente é uma falta de... Cara, como é que eu falo isso? Sem ferir tanto. Né? É uma falta de sabedoria mesmo. Eu vou botar assim, bem leve para convosco. Né? O ser humano pegar e eleger um animal, né, como um Deus. Não, tipo assim, qual é o teu Deus? Não, meu Deus é o touro. Não, porque o touro é forte, o touro é não sei o quê. É louco, né? Não, sério, para tu ver o nível que chega. Perde a referência, então ele acha que é parecido até com um cachorro, né?
Não é assim? Com o macaco. A ciência, né? Não, parece. Então o homem vem do macaco. Né? Não é assim o sistema? É isso aqui, ó. Ele não sabe quem ele é, não sabe de onde vem essa atuação espiritual. Amém? Eu quero... depois, outro dia eu falo de outras coisas. Não vai ficar muito pesado. Amém? Então vamos lá. Então o que aconteceu? Eles mudaram a glória, rapaz, de Deus. Em semelhança da imagem de homem corruptível, veio como aves, répteis, quadrúpedes. Aí ele diz assim, olha, por conta disso, né, por isso, no 24, Deus entregou, diz Deus entregou. Tais homens a quê? A imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, ou seja, os desejos do próprio coração dele. Já que o coração dele agora está obscurecido, não tem mais luz, não tem mais Deus. Né? Não tem mais Deus. Ele vai dizer mais aqui. Para desonrarem o seu corpo entre si. Desonrarem o seu corpo entre si. Amém? Por isso, por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Né? No 26. Porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que é a natureza, irmão? Uma coisa simples do corpo. Tem um jeito certo de fazer as coisas. Amém? Aí ele diz semelhantemente os homens, deixando o contato natural. Diga, é natural que o homem gosta de mulher. Diga. É natural. Amém? É natural, está aqui. É da natureza. É da natureza da mulher gostar de quem? Do homem. É o normal, irmão. No princípio criou Deus macho e fêmea. Né? Aí ele fala aí, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. O que é sensualidade? É a capacidade dos sentidos. Que cada vez mais incentivado, cada vez mais aflorado, cada vez mais. Não, isso aqui não dá prazer não, tem que ter algo a mais. Aí tem que ir inventando coisas, cada vez mais. Cada vez mais para um nível maior. Como alguém que entra na droga. Não é assim? Ele não começa logo no mais violento. Ele começa com uma besteirinha ali. Só para entorpecer um pouquinho, não é para deixar mais leve. Né? Vamos tomar aqui uma tacinha de vinho que dá certo. Faz bem até para o coração, né? Aí começa. Depois uma taça não dá certo, né? Uma garrafinha. Mas uma garrafa tá tudo certo. É para 2, né? Depois estão descendo 2, 3. Não, vinho é fraco. Vamos uma coisa mais forte. E aí vai indo. E quando menos espera, se não tiver um controle, um freio, a tendência é aquilo dominar o teu coração a tal ponto de tu só estar feliz em algum lugar se estiver tomando umas. Não tem bebida, não tem alegria. Ah, vai ter uma festa em tal canto, mas não pode vender bebida. Vixe, presta não, vou não. Né? Começa assim, tu começa a ficar dependente. Isso aqui também em relação ao corpo humano. Você vai incentivando ele a funcionar de certas maneiras e você vai quebrando o funcionamento normal dele. Inclusive com remédios. Viu? Porque às vezes você se acostuma a tomar certos remédios. Aí você destrói o funcionamento natural, normal daquele corpo. E aí, irmão, entram outras questões. Doenças psicossomáticas. Aí também existem doenças espirituais. Né, que é aquela, lembra daquela atmosfera que eu falei para vocês? Existem espíritos surdo-mudo, espírito de doença, espírito de depressão. Aí o diabo, amado, anda como uma legião, organizado, um exército. Né? Um diz uma coisa, o outro trabalha com ele. Um diz uma coisa, o outro vai lá e trabalha, faz tu sentir. Aí tu diz, é verdade, eu estou sentindo. Mas por que é isso? Estão em trevas. Obscurecido da vida de Deus. Amém? Obscurecido da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância em que vivem. Porque não glorificaram Deus como Deus. Antes, não. Ah, deixa Deus lá, rapaz. Deus sou eu. Né? É o que eu quero. E é o que a gente vê lá fora, irmãos. Você vê aí, no homem do mundo, o Deus dele é a ciência. O Deus dele é o poder, é as paixões dele. Exatamente Romanos 1. Não me admire daqui a uns dias alguém quiser proibir esse trecho. Esse trecho aqui o bicho não alisa, não. É uma motosserra.
Né? Então a negada hoje não pode me ferir, não. Então não vem ouvir. Né? Volta. Né? Para ouvir, tem que ter confronto. Eu comecei dizendo isso. Né? Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, e ele vai dizer o que é, exatamente, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Né? Aquilo ali já é uma punição. Aquilo que está acontecendo, né? Tá? E não adianta esse espírito satânico, né, que a gente falou aqui, esse tal de origem, né? Vim querer ressignificar isso, que não tem como não. É contra a natureza. Você já olha logo, não encaixa. Não dá certo. Não é não? Os adultos estão entendendo o sistema. Não tem jeito. É uma desonra. Olha para o teu corpo e é uma desonra. Não é normal. Não é natural. Tu não obedece nem ao teu corpo. Para tu ver o nível de descontrole que chegou, né, da pessoa na sua própria sensualidade, em mim mesmo. Né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, diga o próprio Deus, os entregou o quê? A uma disposição mental. De que maneira? Vamos lá, mental, diga mental. Amém? Ou seja, na alma. A alma dele sofre. Porque embora a televisão, a Globo, diga que é normal, o fulano diga que é normal, meu irmão, a alma dele é atormentada por dentro, certeza. Não se encaixa. Não tem jeito. E na pior das hipóteses é estéril. Não reproduz, não é frutífero. Por quê? Né? Certa vez perguntaram isso ao Enés, ó. Não falar dele que já tá, né? Morreu, dá para falar, para não dizer que eu estou comendo partido político aqui. Né? Jornalista sábio, inteligente, olha, jornalista do não sei o quê, da Folha do não sei o quem, né? Dá logo um ar de autoridade, que é para poder ser importante o que ele está dizendo. Aí chegaram para ele e perguntaram, mas né, dentro da sua política de governo, você viu que a OMS, aí dá logo os ar de autoridade, né? Que é para dizer que está embasado. Grande coisa não é um homem que tem dentro, não. Homem não erra, não, e ele está aqui. Aí ele perguntou, como é que vai ser o seu governo em relação a... Vocês sabem o que é isso aqui, quem está conversando. É porque está numa live, né? Aí fica... Para não tirarem o alcance do vídeo, né? Tem essas coisas tudinho. Eita, Jesus. Todos estão entendendo, né? Como é que pode isso? Ele disse, rapaz, é muito simples. Ele pode ser, essa pessoa pode ser um artista, né? Ele pode dizer, essa pessoa pode ser um homem da ciência, pode ser o que quiser. Só que não vai ser algo incentivado. Aí o cara, por quê? Ele disse, porque não reproduz. Se eu botasse todo mundo fosse, significava a extinção da espécie. É simples. Né? Se todo mundo, vamos lá, todo mundo. Pronto. É a extinção da espécie. Ou não? Aí o repórter, mas como é que você pode dizer isso? Amigo, eu sou... Aí ele médico, né? Um cara altamente preparado, ele diz, amigo, isso é cromossômico, XY, não tem jeito não. Ele diz, não, porque com o avanço da ciência, ele falando, né? Pode ter operações, ele diz, não tem jeito não. É da natureza, não tem jeito não tem como botar dentro. É assim, amém? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, possuídos de inveja, homicídio. Isso aqui é o resultado de todo homem que não glorifica Deus como Deus. Amém? Né? Invejas, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais. Ora, conhecendo eles a sentença de quem? De quem é a sentença? De Deus, não é do homem não. De que são passíveis de morte, né? Deus vai matar tudinho, é isso que está dizendo, pastor? Amada, a morte física é a mais simples. A pior é a segunda morte. Que aí não tem jeito, entrou lá, tchau. E não adianta dizer que a OMS te diz. Né? Não adianta dizer que a autoridade está te dizendo.
Né? Tu pode chamar até o teu pastor. Não, mas meu pastor me falou isso aqui. Amado, não adianta. Nesse dia só a palavra vai importar. Nesse dia aí, os olhos dele... Ah, mas Deus me ama. Não, mas Deus é amor. Diga, Deus é amor. Olha, a gente tem que separar as coisas. Amém? Deus é amor. Se eles obscureceram, se eles se afastaram de Deus, eles se afastaram do amor. É bem simples. Deus é amor. O amor é uma pessoa, chamada Deus. Se está perto dele, tem misericórdia, tem paz, tem alegria, tem perdão. Chegou se aproximando de Deus, tem tudo isso. Por quê? Deus é amor. Chegou perto de Deus, tem o que para ti? Amor. Se afastou de Deus, tem o que o diabo tem, morte. Isso aqui, ó, é um pensamento que vai salvar vocês desse sofisma satânico, né? Que às vezes até pregadores dizem, não, tu vai lá no inferno, o cara vai estar no inferno, mas Deus ainda vai te amar no inferno. Amado, não tem como. Entenda, amor é uma pessoa. Chamada quem? Deus. Para se ter o amor, tem que estar perto dela. Sem ela, não tem. Ah, mas leia 1 Coríntios 13, você vai entender. O amor, ele se alegra com a verdade. Deus se alegra com o quê? Com a verdade. Isso é o amor do tipo de Deus, eu posso dizer assim. O amor do tipo do mundo, irmão, é um amor mentiroso. Fogo de palha, começa, não termina. Né? É um amor louco, que não é o amor de Deus. Entendeu? Deus é uma coisa diferente. Não vamos, né, desprezar, diga, desprezar a bondade, né, e a severidade. Diga, bondade e severidade. Deus não é amor? Diga assim, amor tem bondade e amor tem severidade. É as duas cores caminham juntas. A referência é Deus. Entenda, Deus não é uma ideia. Você não está acima de Deus. Você não é esse bicho altamente indispensável. Não, Deus já provou no passado o amor dele por você. Agora, quem tem que receber esse amor é você. Se você desprezar o amor de Deus, não resta mais sacrifício pelos pecados. O que resta é certa expectação de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Eu citei a Bíblia, viu? Novo Testamento, eu não estou no Velho Testamento, não. Eu pulei um versículo aqui, mas você pode até ler, no 18. A ira de Deus se revela do céu. Por quê, pastor? Mas ele não é amor? É, mas o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com o mal. E se tu está aliançado com o mal, tu quer o quê? Ele se alegra contigo porque é o bichinho. Não existe isso, não. Deu para entender aqui o que eu estou falando? Quem é bom se irrita com o mal. Ele não vai ser complacente das obras dele. Como a gente leu aqui no último, para finalizar. Ora, conhecendo o quê? A sentença, diga a sentença. De quem? Que são passíveis. O que é morte? Separação de Deus. Separação da vida. Quem é que dá a vida a todos? Então pronto, separou de Deus, morre. É uma coisa normal. Os quais, os que tais coisas praticam. Olha aí que coisa. E não só, lê aí o final. Quem aprova também. Amém? Não adianta, não, eu não faço, mas deixa o meu filhinho, deixa o bichinho que ele é novinho, dá para ir aí andando no pecado um pouquinho, né? Eu também não aconteceu comigo, né? Se algum dia de madrugada você receber uma notícia ruim, né? Eu sei que o primeiro que você vai ligar é o pastor. Né? Dizer, pastor, aconteceu um desastre, né? E o menor dos desastres, irmão, é engravidar alguém, quando não for, a gente viu, né, que o mundo está aí, coisas ruins acontecem. Ou você se esconde no Pai, ou não há saída. Amém? Está aí. Acho que está bom. Aleluia, vamos ficar de pé, povo. Parece que está acabando, né? Tá bom, né, galera? 2 pregações em uma, tá bom. Aleluia. Eita glória. Isso aqui não é algo para entrar num ouvido e sair no outro. Amém. Pastor, mas eu não tenho forças de fazer isso daí. Eu quero.
Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Mas você tem que estar disposto. Tem que dizer, eu quero, Senhor. Me dá força. Deus vai te dar forças para tu sair dessa depressão, para tu sair muitas vezes dessa opressão satânica. Amém? E é tão simples que você vai ficar se perguntando, mas se é só isso, como é que pode? Eu estava visitando um pastor que ele falou até sobre isso. Ele disse que passou anos lutando contra... Ele começou a ter a visão espiritual aberta. E dentro da casa dele, ele disse que não era brincadeira. Estava ele e a esposa dele juntos, os quadros começavam a cair, as luzes para acender e apagar. Ou seja, uma grande batalha, né, espiritual. Existem esses níveis, viu? Não se espante, não. É bem provável que a partir de hoje, já que eu estou falando, vocês comecem a enfrentar essas coisas. Porque assim, é bem capaz. Porque quando você está começando a saber de algo, né? Mas está em Deus, fica tranquilo. Chama os anjos, dá tudo certo. Mas não foi uma nem duas vezes que eu acordei de madrugada, em batalha, não. Entendeu? Mas uma coisa é certa, confia em Deus. Amém? O Espírito é poder, ousadia e moderação. Anjos do Senhor disponíveis. E acabou-se. Amém? Falo isso por quê? Né? Falo isso daí para que você comece a ficar ligado. Amém? Fique ligado, eu não me admira não, viu? Mas aí aconteceu com ele. E ele passou 3 anos com... Ele disse que do nada estava tomando banho e vinha aquela sensação de morte. E aí, irmão, ele ligava para o médico, mas fisicamente normal. Mas ele disse que estava morrendo. Várias e várias vezes. E aí, uma vez o Senhor falou para ele, ensinou como funcionam as coisas. E ele sempre me disse o seguinte, ele só fala dessa maneira, Deus deu uma palavra para ele. E foi uma palavra simples, baseada no que está escrito. Mas uma palavra rema, uma palavra diferente. Não uma palavra que tu ouviu e repetiu, não, uma palavra estabelecendo quem tu é em Cristo. E aí ele disse que a partir daquele momento sumiu. E ele ficou tão impressionado que ele ficou até buscando. Ó. Deixa eu pensar em morte aqui para saber se vem de novo. Foi, ele ficou dessa maneira. Né? Aí ele passou uma semana, tudo bem. Depois de uma semana, ele começou a abrir brechas. Ele começou a crer de novo naquilo. E aí começou a querer voltar a essa mesma opressão. E aí Deus usa um processo, né, para com ele. Às vezes a gente tem esse erro. A gente acha que é difícil. Alguns, irmãos, vão ser curados só num toque. Alguns vão ser curados com uma palavra. Alguns vão ter que talvez mergulhar aí nessa piscina. Né, sair correndo. Outros têm que dançar no Espírito. O que é isso? São ações. Obra da fé, diga obra da fé. Ou seja, um externar daquilo que eu creio por dentro. Rapaz, se Deus disser assim, ó, Diego, sobe nesse coqueiro, eu não sei se eu tenho capacidade e habilidade física, mas vou tentar. Deu para entender? Isso serve para pregar o evangelho. Isso serve para tu curar os enfermos. Isso serve para tu se curar. Você tem que estar disposto. Né? Tem que estar disposto. Deus vai dar uma direção a cada um aqui. Amém? Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está os teus filhos. Mas uma coisa é clara, tu tem a autoridade de Deus. Agora, não despreze. Não despreze as palavras que você tem ouvido. Não deixe que seja tarde demais. Para quando chegar no nível onde aquilo já está enraizado, amado, e para arrancar, o trabalho é grande. Aí tu vai ter que martelar naquilo ali, e ainda vai deixar um rombo grande. Uma vez a gente arrancou uma árvore igual essa daqui. Meu amigo, você não tem noção como a raiz dela é tipo uma bucha. E é gigante e funda. Deixa o buraco gigante. Muitas vezes envolvimentos espirituais errados deixam buracos grandes quando vão ser arrancados. Por quê? Porque deixou crescer. Não era nada não. Começou com um brinquedo. Começou com uma blusa. A gente estava conversando com pais aqui. Né? Envolvimentos de música. Música é algo espiritual, irmão. Se você não comece a seguir uma moça chamada Sara Shiva, ela fala muito bem sobre música. Famílias de músicos, influência. Não vale nada não, é só uma música para balançar o esqueleto. Com o tempo, aquilo que você vai cantando, aquilo vai enraizando dentro de ti. Quando você menos esperar, você vai ser um resultado daquilo que você disse. Por quê? Deu a autorização ao diabo.
E aí, irmão, não consigo, pastor? Realmente eu acredito, você não consegue mesmo não. Porque já ficou um negócio duro demais. Já ficou aí, é só uma intervenção do céu. Mais funda. Amém? E eu falo isso, amados, com temor e tremor diante de vocês. Não falo com isso para botar um julgo sobre vocês. Cada um de vocês é quem vai decidir o que vai comer de Deus ou não. Amém? Eu sei o que eu tenho que fazer na minha casa. Tá? Estava testemunhando esses dias aí. Tento, né? Chego para o meu filho, ele já sabe a regra. Né? Eu vou dizer, porque tem mais gente aqui, eu ainda não falei para todos essa regra. Quem tem criança, criança não se manda. Ok? É de menor, quem manda sou eu. Vai oprimir o bichinho. Tu que sabe. Depois tu vai estar chorando. Não tem negócio de lera. Entendeu? A regra com ele é a seguinte. O que não é permitido é proibido. Deu para entender? Deu não. Deu não, negado, não entendeu não. Eu quero que vocês não entenderam, eu vou dizer aqui, ó. Empresas, né? Quem tem empresários aqui, tem gente que trabalha no meio público. Pronto, é desse jeito. Pessoas que trabalham em empresa privada é assim. Tudo que não é proibido é permitido. Ou seja, se quiser proibir, tem que ter uma coisa clara lá na ata, no hall, explicando para os funcionários. Isso é proibido aqui. Aí, muito bem. É proibido, né? Então, não pode fazer. No meio público, quando se está administrando empresa pública, é o contrário. Só pode fazer o que é permitido. Entendeu a diferença? Ou seja, se ele quiser, ele tem que primeiro pleitear o que quer. Né? Ele sabe que é assim. Assistir desenho, como é? Tem que pedir permissão. Se é um desenho que ele que não pode, que eu não falei, não pode. Mas é um desenho, é colorido. O diabo se transfigura no anjo de luz. Né? Mas é um desenho infantil, não tem nada a ver. Vai olhar o que aquilo está passando. Se aquilo está glorificando a Deus. Eu entendo que nem todo desenho, né? Mas tenha cuidado. Amém? Né? O que não comigo é assim, o que não é permitido é proibido. Então, vou assistir, mesmo no bichinho dele, porque às vezes a gente cria os perfis, né? Cria o perfil lá no Disney Plus, Heitor, né? Ele tem o perfil dele. Mas dentro do perfil dele eu já dou uma olhada, esse daqui não, esse daqui não, esse daqui não, esse daqui não. Já vou dizendo, né? Não sou um cara radical, ele assiste boneca do Homem-Aranha, não é uma coisa extrema. Mas se for uma coisa que seja extremamente, assim, algo que eu veja que vai prejudicar a fé dele, amado, eu não quero que ele perca a justiça no meio do caminho. Porque o justo vive pela fé. Você vai ser justificado pela fé. Você vai usufruir daquilo que tu crê. Né? Então é assim. Né? Cuidado. Depois o resultado fica. Muitos teens mesmo, aqui da igreja, às vezes relatam dificuldades que tiveram, né? Pais aqui relataram a dificuldade com seus filhos, aonde alguns desses filhos tiveram contato com material adulto, né? Como é que isso veio? Eu não consigo deixar. Como foi? Tu acha que foi do nada? Agora já está assim, ó, um pé de pauzinho, uma planta já. Para arrancar vai doer. Vai ter que sentir falta mesmo. Rapaz, não... É desse jeito. Enraizou já. Aí começa a entrar numa área de quebrar o funcionamento do corpo. A Bíblia diz que tem pecados que é fora do corpo e tem pecados que é dentro do corpo. Tem pecados que é contra o próprio corpo. E ele diz que a imoralidade ou porneia desmantela o funcionamento normal do corpo. Então depois realmente não consegue parar não. Né? Não consegue, já está desmantelado. Aí só a intervenção dos céus. Amém? Por que eu falo isso? Porque na hora da gente falar, proíbe, não sei o quê, não, mas é o bichinho, não, deixa ele. Ele vai ficar ocioso, ele vai se bater no chão, ele vai ficar muito deprimido. Né? Depois está aprisionado nessas coisas e você não sabe por quê. Não sabe por quê, né? Começou a namorar escondido. Foi incentivado, irmão, desde pequeno. Incentivado, aquilo enraiza, aquilo entra, um dia dá.
tudo que é plantado, o homem colhe. Isso daí, não tem zombaria de Deus. Você pode rir de mim e falar uma coisa ou outra, mas disso de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Então vigia. Amém? E eu falo isso com zelo. Vigia amizades. Não é porque é outra criança que tem que estar perto dos teus filhos, não. Tem meninozinho pequeno mal, que bota a perder os outros. Aí como é que faz? Tem que educar na palavra. Tem que educar na palavra. Né? Amém? É assim que funciona. Ô glória. Vamos orar. Para finalizar. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pela lei do Espírito, a lei da vida. Obrigado, Pai, pela lei que me livrou da lei do pecado e da morte. Obrigado, Jesus, porque hoje nós desfrutamos, Senhor, da influência dos céus. Nós desfrutamos, Pai, da influência do alto. Nós desfrutamos, Senhor, da influência do amor, do poder, da moderação. Esse é o reino a qual estamos dentro. Obrigado, Jesus, porque Tu me tirou de um lugar de medo, de um lugar de incapacidade e me colocou no reino de amor. Eu estou próximo a Ti. Eu estou no reino do amor. Harabastaia. Pai, em nome de Jesus, com base nessa autoridade do nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre os meus irmãos que aqui estão, o Senhor mostrando para eles, o Senhor trazendo à tona, o Senhor revelando, Pai, toda a artimanha diabólica dentro das suas casas, dentro dos seus lares, Pai, nos seus filhos, no seu cônjuge, e que eles se levantem, revestidos da Tua armadura, revestidos da arma da luz. Oh, Shedekalabastaia! Pai, ouça a minha voz agora. Eu dou ordem, Pai, ao Teu respeito, em Teu nome. E eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, age de forma sobrenatural. Eu digo ao diabo em nome de Jesus. Pode recuar. Aqui nessa igreja tu não tem autoridade. Nas famílias tu não tem autoridade. Tu não tem autoridade sobre os maridos. Rabaia. Tu não tem autoridade sobre as esposas. Tu não tem autoridade sobre os filhos. Tu não tem autoridade. Jesus tomou a tua autoridade. E é em nome dele que eu oro. Em nome dele que eu declaro sobre cada vida que aqui está. A lei do Espírito, a lei da liberdade. Pai, em nome de Jesus, toda influência espiritual caia por terra. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Diga, saia em nome de Jesus. Diga, saia em nome de Jesus. Diga, aqui tu não prevalece. Aqui tu não tem vez. E diga assim, fogo do Senhor. Ora basta e a calabaia. Jerebestarabaia sou. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Porque não é pelo que vemos. Diga, não é pelo que eu vejo. É pelo que eu creio. E diga, já está estabelecido. Diga assim, no reino espiritual. Já está feito. Por isso eu levanto minhas mãos, diga. E te rendo graças. Diga, Pai, obrigado. Comece agora a agradecer a Deus. Pela área que Deus te libertou. Pela área que Deus estabeleceu sobre você hoje. Orabaia, xarabaia, oxalabaia. Zerebasturi calabai. Sandele calabaste, lebre calabasto. Orabashuri abraste, lebre calabaia. Nibristambarabasto. Laia siribristaia, de calabaia show. Andaia baia caia, oiebekele bessoura baia. Oh, aleluia. Não, xelebeçu yasu. Declare.
Oh, glória. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Oh, glória. És a nossa realidade. Minha realidade. Adore. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, glória. Estás mais perto. Ele está mais perto. São em meus lábios. Tu estás mais perto, Senhor. Estás mais perto. Estás mais perto. Declare. Do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim. Vamos lá. És a minha realidade. Acharabacalabarabaia. És a minha realidade. Oh, aleluia. Abba, Declare. eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se você quiser fazer isso nessa noite, vai ser uma noite poderosa para você. Eu não estou te chamando para mudar de religião, mais uma vez, né? Eu estou te convidando a dizer sim para o Senhor, sim para a vida, e você ser transportado do império das trevas para um reino de amor. Você vai ver uma influência totalmente diferente sobre a tua vida. Você vai ver realmente um fardo sendo trocado. Você vai ser esse justo de fé em fé. Oh, aleluia. Tem alguém no nosso meio? Não, todos sarados. Todos justiça de Deus. Amém? Aleluia. Então abra a mão se a gente está encerrando. O que é que você quer, Maria? O que tem eles? Cadê o aniversariante? Pois venha. Venha pra cá, tá aqui, ó. Fale. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Liga aí que eu vou ajeitar aqui. Misericórdia. Liga. Ah, aí. Ô, glória. Aniversariantes, mais alguém? Pronto. Pois vamos orar pela vida deles. Como foi falado, palavras são sementes. Amém? Amém. As nossas palavras, elas têm poder. Você é resultado das suas palavras. Amém. Então vamos declarar palavras de Glória. bênçãos na vida das nossas irmãs que estão aqui. Elas são uma bênção. Amém? Vamos impor as nossas mãos e vamos orar. Pai, obrigada, Pai, pela vida da Laura, Pai. Ela é uma bênção, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, a Laura crescendo em graça, conhecimento diante de Deus e diante dos homens, Pai. Este mês foi o dia que o Senhor preparou para ela, Pai.
E eu declaro ela cumprindo o plano e o propósito da vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, realize os desejos do coração dela. Amém. Pai, obrigada pela vida da minha irmã, Pai. Ela é uma bênção, Pai. Eu olho para ela e vejo uma mulher de força. Amém. Uma mulher de garra. Em uma nome de mulher de Jesus. coragem. Uma mulher trabalhadora, Pai. Revigora as forças dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Realiza, Pai, os desejos do coração Em nome dela. de Jesus. Aquilo que ela tem orado, aquilo que ela tem intercedido durante anos, Pai. Eu declaro esse ano ainda, Senhor. Ela recebendo aquilo que ela tem declarado. Ela colhendo o fruto, Pai, do penoso trabalho dela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro ela avançando, prosperando no Senhor. Prosperando. Declaro prosperidade no lar. Em nome de Jesus. Oh, glória. Prosperidade. Família salva. Filhos salvos. Netos salvos. Em nome de Jesus. O seu marido salvo. Em nome de Jesus. Aleluia. Agarre, irmã, que a vitória é sua. Oh, glória. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Eita, Deus me deu uma visão, ó. Oh, glória. Foi tremendo. Foi a respeito disso aí. Que tu falou, eu vi ela celebrando. Oh, glória. Chegou o tempo de celebrar. Eu vi só Amém. celebrando. Ela só no... Celebrando, ó. Marchando, celebrando. Deus me deu uma visão. Aleluia. Eita glória. Calabaia, xarabaca, sarabaia. É isso mesmo. Chegou o tempo de celebrar. Andarabassuria, elequelebechou. Aleluia. Amém. Amém, povo. Esse final de semana, dia 23, sábado, a gente vai fazer uma intimidade. Amém? Quem não sabe o que é, na verdade é uma espécie de vigília, né? A gente começa 10 da noite e vai até 1 da manhã, uma noite de batismo do Espírito Santo, entre outras coisas. Amém? Venha, vai ser tremendo. Né? A gente vai se ajoelhar, orar, declarar. Bora ver quantos vêm, né? Psicologia reversa, usar psicologia reversa aqui, né? Ver quantos vêm, bora ver agora, né? Ah. Abra a mão. Pai, obrigado pelo teu amor que foi derramado em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque eu declaro esse amor sendo aperfeiçoado nos corações. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sendo multiplicadas na vida de cada um, e a coinonia com o Espírito Santo sendo com todos. Pai, eu declaro a intimidade, o compartilhar, a amizade do Espírito Santo sendo com todos. Pai, eles vão entender quem o Espírito Santo é. Eles vão falar com o Espírito Santo todos os dias. E o Espírito Santo terá toda a liberdade para fazer o que deve ser feito. Em nome de Jesus, amém. Seja edificado pela prática da palavra.